Olá, está começando o Século News, edição especial, e o programa de hoje é dedicado à mais nova santa da Igreja Católica, Madre Teresa de Calcutá. Você vai ver a cerimônia emocionante que aconteceu no Vaticano, o brasileiro que recebeu a cura por intercessão de Madre Teresa e vai conhecer também um pouco da vida da religiosa albanesa. A cerimônia de canonização foi presidida pelo Papa Francisco no último domingo, diante de milhares de pessoas. Cerca de 100 mil pessoas lotaram a Praça de São Pedro para acompanhar a cerimônia de canonização mais esperada do ano. Algumas missionárias da caridade sentaram-se nas primeiras fileiras, acompanhadas de cerca de 1.500 pessoas. Com estas palavras, Papa Francisco declarou oficialmente a Mãe dos Pobres como santa da Igreja Católica. Ad deplorimorum fratrum nostrorum consilio, Beatam Teresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus. Duas missionárias da caridade colocaram uma relíquia da nova santa sobre o altar, feita de ferro bruto e sem polir, que é o modo como a sociedade vê os pobres que Madre Teresa amou intensamente. O Papa também destacou o trabalho realizado pela nova santa em prol dos marginalizados. Si è impegnata in difesa della vita. Ela se empenhava em defender a vida, proclamando incessantemente que o não nascido é o mais fraco, o menor e o mais miserável. Ela inclinava-se diante daqueles deixados para morrer à beira das estradas, reconhecendo neles a dignidade dada por Deus. Ela fazia sua voz ser ouvida pelos poderosos desta terra, para reconhecerem sua culpa diante dos crimes da pobreza criada por eles mesmos. Della povertà creata da loro stessi. Papa Francisco acrescentou que Madre Teresa é modelo para os voluntários e pessoas que realizam obras de caridade. Instancabile operatrice di misericordia. Que esta incansável agente da misericórdia nos ajude a entender cada vez mais que o nosso único critério para agir é o amor gratuito, livre de qualquer ideologia e vínculo, e que é derramado gratuitamente sobre todos, sem distinção de língua, cultura, raça ou religião. Madre Teresa amava dizer: talvez eu não fale a sua língua, mas posso sorrir. Ma posso sorridere. Somente duas religiosas de cada uma das missões das Missionárias da Caridade, fundada por Madre Teresa, puderam participar do evento. A maioria, mais de 5 mil, acompanharam a cerimônia de suas casas. 15 delegações oficiais foram enviadas, incluindo a delegação dos Estados Unidos, representada pela Conselheira de Segurança Nacional, Lisa Mônaco, e a delegação da Espanha, representada pela Rainha Sofia. Apesar dos 79 anos de idade, Papa Francisco não mostra sinais de cansaço. Depois de enfrentar o intenso calor de Roma durante a cerimônia de canonização de Madre Teresa de Calcutá, que durou mais de 2 horas na Praça de São Pedro, ele tinha ainda mais um compromisso na agenda lotada deste domingo. Ele se encontrou com os pizzaiolos. Este é o termo italiano oficial usado para aqueles que são responsáveis por fazer um dos pratos mais populares da Itália, a pizza. O evento especial aconteceu na Sala Paulo VI, no Vaticano. 3 fornos foram instalados e vários cozinheiros trabalharam com muita habilidade e energia. Dentro de minutos, um dos maiores lugares para encontros com o Papa se transformou em uma sala imensa de jantar para 1.500 pessoas carentes. A maioria atendida nos abrigos dirigidos pelas Irmãs da Congregação, fundada por Madre Teresa de Calcutá. Mais de 250 missionárias da caridade serviram pizza a todos os carentes que estavam presentes. Papa Francisco homenageou Madre Teresa melhor do que ninguém, dedicando tempo e servindo os mais pobres. Um gesto simples, no cuidado aos doentes e necessitados. As irmãs da congregação fundada por Madre Teresa preservaram os pertences e o local onde ela viveu, tudo para manter viva a história e a memória daquela que não media esforços para ajudar os mais necessitados. No coração da movimentada cidade de Calcutá, no leste da Índia, se encontra esta construção que recebeu o nome de Madre Teresa. Foi ali que, em fevereiro de 1953, Madre Teresa de Calcutá plantou as primeiras sementes da congregação fundada por ela, as Missionárias da Caridade.
Nesta casa, a religiosa albanesa viveu, rezou e trabalhou até a sua morte em 1997. Aqui está enterrado seu corpo em um lugar discreto que hoje é venerado por milhões de fiéis a cada ano. No pequeno quarto de Madre Teresa, as missionárias da caridade preservam alguns dos humildes pertences da santa. Foi nesta cama simples que Madre Teresa morreu às 9h30 da noite de 5 de setembro de 1997. As irmãs que estavam com ela contam que nos últimos momentos ela olhava intensamente para a cruz e para a coroa de espinhos que ficavam embaixo de um quadro da Sagrada Face de Jesus. Para mim, a santidade da Madre Teresa foi uma inspiração. Algo que eu vivenciei e me marcou foi que cada manhã Madre Teresa ia para a capela antes de nós. Ela sempre estava presente para começar a oração. Lar do Coração Puro é um local destinado ao cuidado de doentes e indigentes. Foi a primeira casa que Madre Teresa fundou em 1952 e que hoje tem leitos para mais de 100 pacientes terminais. Ela me perguntou: Sunita, como pode você não visitar a casa dos que estão morrendo? Eu respondi: Madre, não creio que eu tenha coragem suficiente para encará-los. E ela disse: não se preocupe, eu te levarei pessoalmente lá. E assim ela fez. No caminho, ela me preparou dizendo que se eu entrasse com um sorriso, eles sorririam para mim também. E foi exatamente o que aconteceu. Apesar de ser mundialmente conhecida e admirada, Madre Teresa enfrentou vários desafios no início de sua missão. Ela ficou em pé do jeito simples dela e disse: Senhor, eu não estudei economia e finanças. Tudo o que eu sei é sobre a Bíblia. E na Bíblia, Jesus dizia: o Pai do céu cuida das aves. E mais, o Pai do céu sabe até quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Eu tenho certeza que o Pai do céu cuida dos mais pobres e nisso temos que nos apoiar para seguir em frente. Assim, tudo acaba funcionando bem. Eu nunca tive nenhuma dificuldade. Em 1955, Madre Teresa fundou, perto de onde morava, uma casa para crianças abandonadas que moravam nas ruas. Ali, Joana d'Arc foi voluntária depois de ter ingressado na congregação de Madre Teresa. Madre Teresa era mais velha naquela época e nós não tínhamos certeza de por quanto tempo ela ficaria conosco, mas ela nunca media esforços. Ela tinha muita disposição para ser generosa com as pessoas. Irmã Joana se ocupa agora no cuidado às crianças com doenças em fase terminal, dando continuidade à missão de Madre Teresa. Madre Teresa viveu uma vida de amor e dedicação aos pobres. Mas você sabia que por muitos anos ela mesma não se sentia amada por Deus? Veja na reportagem. O fato de Madre Teresa ter sofrido o que muitos chamam de a noite escura da alma é agora um fato conhecido, mas nem sempre foi assim. O fato se deve a alguns sacerdotes jesuítas que, depois da morte de Madre Teresa, conseguiram guardar parte dos escritos particulares da santa. Algum tempo depois de sua morte, quando demos início ao processo de beatificação, nos entregaram estes documentos que os jesuítas haviam guardado. Então começamos a descobrir coisas que não sabíamos sobre ela. Ninguém na congregação sabia que por 50 anos ela passou por essa escuridão. Madre Teresa era uma pessoa muito reservada, que queria que sua vida de oração ficasse entre ela e Jesus. Experimentou a provação mais difícil, sentiu-se rejeitada por Deus, aquele a quem ela dedicou toda a vida. Quando ela rezava, se sentia vazia, e isso lhe causava muito sofrimento. E demorou muito até que ela entendesse o que Deus realmente queria com isso. Esta escuridão é algo que às vezes acontece na vida espiritual. Esta purificação nos ajuda a amar a Deus por Ele mesmo e não por aquilo que Ele pode nos dar. Com esse vazio, Madre Teresa pôde ela mesma experimentar a mesma situação que os desabrigados experimentam a cada dia, a falta de sentirem-se amados e o abandono. Assim, o amor de Madre Teresa cresceu, não somente por Deus, mas pelo próximo, à medida que ela se doava sem esperar nada em troca.
Penso que ela entrou profundamente nesta situação e começou a ver que aquela escuridão pela qual ela estava passando, que este sentimento de não ser amada e querida, era o mesmo experimentado pelos pobres. Não se sentia amada, mas sim abandonada e rejeitada. E ela mesma expressava isso. E foi talvez por causa desses sentimentos que sua fé floresceu diariamente através da ajuda aos pobres. Madre Teresa desafiou suas seguidoras a fazerem mais do que simplesmente satisfazer as necessidades do corpo, como fome, sede e falta de um lugar para ficar. Ela queria que cada encontro com o pobre fosse um encontro real com Deus. Ela costumava nos dizer também que nossa vocação não era para trabalhos sociais, por melhor e útil que fossem, mas dizia-nos que éramos chamadas a assumir em nós mesmas o sofrimento dos pobres, para fazer parte da redenção. Ela dizia que ao viver também, ela mesma este sofrimento, ela se conectava com o seu lado espiritual. A Congregação Missionárias da Caridade de Madre Teresa de Calcutá cresce a cada ano. Conheça um pouco da história dela. Passaram-se 19 anos desde a morte de Madre Teresa, mas sua congregação, as Missionárias da Caridade, continuam seu trabalho e não param de crescer. Começaram com apenas 12 freiras, que trabalhavam com desabrigados na Índia, em Calcutá. A congregação também tem um ramo masculino. Mais tarde, criaram-se outros novos ramos da Missionária da Caridade, como os Irmãos e Irmãs Contemplativos. Em 1997, ano em que Madre Teresa morreu, havia 3.914 missionárias e 363 missionários que trabalhavam para os mais pobres. Agora, em 2016, existem mais de 5.000 mulheres e 416 homens que seguem os passos da religiosa albanesa. Os diversos ramos estão presentes em 139 países, 19 a mais do que em 1997. Eles também contam com mais de 164 casas, um total de 758. Com a canonização de Madre Teresa, espera-se que tanto o interesse pela ordenação como o número de vocações continuem aumentando. A seguir, mais obras de Madre Teresa. Eu volto já.